Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de março de 2026, sexta-feira, ao som daqueles nossos amigos numa conversa tão animada, tão prolongada que eu registrei no domingo passado. É porque eu coloquei esse dueto aqui ao fundo, porque, como diria Chico Buarque, esse silêncio todo me atordoa. A obra que ao lado, misteriosamente, milagrosamente, fez uma trégua nessa guerra completamente injustificada contra a saúde mental dos vizinhos. E quando tudo parou, silêncio. E silêncio não é exatamente aquilo que eu imaginava ouvir. Eu quero o som dos passarinhos de volta. É isso que acontece quando a gente faz essas bagunças todas, né? O mundo se cala, o mundo fica mais pobre. E é isso que eu estou tentando aqui, de alguma maneira, compensar com esses passarinhos, porque eram eles antes que preenchiam qualquer silêncio. Aqui tinha passarinho o dia todo, de madrugada, o tempo todo, tinha algum tipo de canto, algum tipo de ave canora, que é uma bela palavra, né, para nos alegrar. E agora, por tantas árvores que foram derrubadas à toa, tanta bagunça, tanto caminhão, tanto máquinas gigantescas, que realmente o que sobra é o silêncio, né, o que me faz, obviamente, lembrar de um livro que fez muito sucesso, acho que foi na década de 70, se não me engano, A Primavera Silenciosa, o que deveria ser, pelo menos para aquela geração, uma frase meio sem sentido. Como assim uma primavera pode ser silenciosa? Primavera normalmente é uma festa. Vamos pensar aqui em Vivaldi, estou nas 4 estações de Vivaldi. Pois bem, ela estava falando isso naquele momento, porque graças aos agrotóxicos, ou desgraças, melhor dizendo, né, ao uso intensivo de DDT, sobretudo, isso estava afetando a reprodução dos pássaros e as populações estavam despencando. E o resultado disso era silêncio. E já que a gente falou aqui de guerras e achaques à paz e as nossas alegrias cotidianas, eu estava hoje de manhã, eu já comentei com vocês, né? A gente conversa bastante no café da manhã, bom, a gente conversa bastante o dia inteiro, né? Eu e minha mulher. E hoje no café da manhã, vendo, obviamente, essas notícias insanas, Estreito de Hormuz, e Trumps, e Hegseths, e Ayatollahs, etc., me veio à cabeça algo que eu já comentei com vocês em várias ocasiões aqui, que é uma questão gramatical, que é uma questão sintática, que é uma questão linguística. A gente erra os sujeitos. Então, quando a gente fala assim, os Estados Unidos atacaram o Irã, ou o Irã ameaçou, seja lá quem for, ou Israel, não é isso que está acontecendo, né? Não são os cidadãos que se juntaram e deliberaram, olha, eu acho uma boa ideia que todos nós mandemos os nossos filhos mais jovens para serem trucidados, né, em nome de uma causa qualquer. Não é isso que acontece. Ninguém estava em casa pensando como seria bom invadir, destronar, sequestrar, trucidar, bombardear. Ninguém estava pensando nisso. Então não é a América. Vamos imaginar que, primeiro que toda palavra desse tipo, né, todo conceito, assim, a América, Corinthians, Palmeiras, Brasil, são ficções que a gente acaba pegando amor, que a gente acaba se apegando, mas são invenções. O que existe, na verdade, são pessoas. E pessoas que muitas vezes não vão sossegar enquanto não tiverem, né, sentadas em algum trono onde elas podem, entre outras coisas, mandar o filho dos outros morrer. Né? E é isso que acontece. Então, na verdade, não é a América, não é o Irã, é o Ayatollah, é o Trump, é o secretário do Trump, que é um completo demente, deveria estar internado. Né? Ou como diria um bom amigo meu, grade e esguicho, a única solução para esses caras. Então, veja, se a gente parar para pensar no que está acontecendo, não ajuda muito a gente pensar em termos desses nações. Que nações? Na verdade, a gente, por N razões muito difíceis de entender ou de aceitar, a gente acaba delegando um poder extraordinário a pessoas que têm agendas completamente contrárias a minha ou a sua, não é? Então, vale a pena a gente começar sempre a repensar.
Você lê uma manchete qualquer, não, o partido não sei quem, o Brasil, seja lá o que for, a esquerda, a direita. Cara, desculpa, por trás disso tem pessoas. A única coisa que existe são pessoas. Né? Não existe, sei lá, o time não existe a Portuguesa, não existe o Santos, ou existem pessoas. A gente que, por alguma peculiaridade do nosso sistema cognitivo, a gente gosta de criar esses rótulos e eles passam praticamente a ter vida própria. Então, de novo, leia o jornal, leia qualquer coisa que você está vendo, e antes de você engolir, sem mastigar, a noção de que a indústria farmacêutica, ou a indústria de AI, ou os Estados Unidos, ou a Rússia, lembre-se, são pessoas. São pessoas que estão arrastando outras pessoas numa direção que não necessariamente elas querem. Então, a gente não pode desviar a atenção do fato de que o Trump é um maníaco perigoso, cercado de outros maníacos perigosos e que está trazendo à tona, e que está ajudando os outros maníacos a se organizarem e está manipulando pessoas. A mesma coisa no Irã, a mesma coisa em Israel. Para tudo quanto é lado que você tenha isso. Pessoas, a gente não pode perder isso de vista. E, aliás, tem muito interessante, porque eu sigo vários canais de história no Twitter, no Blue Sky, etc. e tal, e hoje apareceu uma citação que eu gostei bastante. Deixa eu achar aqui, pronto, encontrei, é do Gareth Harney, que é um historiador que eu sigo no Twitter, e ele coloca a seguinte citação, depois eu digo de quem é, tá bom? Todo líder deve se lembrar de 3 coisas. Eles estão liderando seres humanos. Essa é a primeira. Segunda, eles devem agir conforme a lei. Em terceiro lugar, eles não reinarão para sempre. Isso foi dito por Agathon, que eu não sabia que existia, né, no século V antes de Cristo, ou seja, faz 2.500 anos, alguém já falou isso, obviamente essa lição não colou, né? Aparentemente a gente tem uma estranha tendência a sentar em cima de coisas que poderiam simplesmente tornar a nossa vida muito melhor, a gente continua dando preferências a ideias um pouco difíceis de defender, né? Aliás, eu fico pensando quanto da audiência do Radinho eu perco cada vez que eu falo mal de astrologia, ou que eu questiono, né, pessoas que pautam a sua existência por questões astrológicas. Aliás, acabei de fazer um post agora, acho que no próprio Instagram, né, era mais ou menos assim: pense em quantas relações você já perdeu ou deixou de ter simplesmente porque você achou que aquele signo não combinava com o seu. Imagina, Deus me livre, um aquariano, onde já se viu uma capricorniana, né? E aí você simplesmente fechou as portas para quanta coisa maravilhosa que poderia ter acontecido, porque você preferiu acreditar numa coisa que realmente é muito difícil de defender. Mas ok, tudo bem, a audiência do Radinho infelizmente está sujeita aos meus caprichos e às minhas idiosincrasias, mas voltando para esse tema da guerra e de pessoas completamente destrambelhadas em cargos que elas jamais deveriam ter alcançado, eu estou ouvindo agora com um certo desconforto, não terminei ainda, eu vou terminar, mas vai ser um pouco indigesto. Um podcast que é da revista Scientific American, não é um podcast qualquer, não é um influencer querendo fazer um troco, né? É a Scientific American, é uma entrevista sobre o que estaria por trás, não é? A gente comentou ontem que nos Estados Unidos o sarampo, que é uma praga, quase uma praga bíblica, a doença mais contagiosa do mundo, né? Uma pessoa infectada condena mais 18, né, a coisa que se propaga numa velocidade extraordinária. Pois bem, o sarampo está voltando, ele tinha sido praticamente erradicado, e ele está voltando por uma epidemia de burrice, né? A verdadeira epidemia é a burrice. E por trás disso está esse secretário todo poderoso aí do Trump, que é aquele RFK, Robert, não sei o que, Kennedy Jr., não é, que aquela figura com aquela voz estranha, né? Um cara todo bombado, sarado, parece, sei lá, o leão de chácara do inferno, alguma coisa dessas.
ele tem essa história de vamos tornar a América saudável de novo, não é? Mas por trás dessas políticas, se é que dá para chamar de política, dá para chamar de política, porque política tem a ver com ação, não necessariamente com consistência ideológica, né? Mas por essa atitude anti-ciência, anti-vacina do RFK, Júnior, não é casual. A gente tem que entender isso num contexto mais amplo, num contexto mais antigo. E o que a gente pode ver aí nas entrelinhas é um tipo de, como hei de dizer, é que eugenia parece alguma coisa, se você não sabe o que é eugenia, a palavra parece bonita, ela vai se lembrar da sua avó Eugênia, de algum Eugênio que você conhece. Não, eugenia é uma coisa medonha. Eugenia é a ideia de que você deve aprimorar a raça humana, como se a gente fosse galinha, vaca ou sei lá o que, banana, não é? Então, eugenia, essa ideia que foi inventada, infelizmente, por um inglês e que, infelizmente, fez sucesso nos Estados Unidos, acabou sendo a base. Eles pegaram, de uma maneira meio maliciosa, meio maldosa, meio injusta, pegaram o Darwin com a ideia de seleção natural e falaram, não, a gente tem que aprimorar, né, a nossa espécie, ou então, pelo menos, a nossa população. E como é que a gente aprimora? Vamos pensar, que tal a gente dificultar a procriação de pessoas indesejadas, né? Então, nos Estados Unidos, começa a ter um monte de campanhas de esterilização de pessoas com problemas mentais. Você começa a ter um monte de leis de segregação. Bom, isso na Alemanha você sabe no que vai dar, no Holocausto, não é? Pois bem, eugenia é essa desgraça, essa ideia de que existem raças superiores e raças inferiores. Isso está errado em inúmeros pontos de vista. Não existe raça na nossa espécie, mas raça talvez cachorro, mas nós não. Não é? Se você pegar o DNA de duas pessoas africanas, eles podem, sei lá, de duas pessoas de duas culturas diferentes na África, né? O DNA delas pode ser mais diferente do que se você comparar um desses africanos com um europeu, né? Então, a noção toda de raça baseada em cor de pele, isso é completamente falacioso, não é? Mas o que acontece é que, a gente falou aqui da eugenia ou dessas campanhas de eugenização, de, entre aspas, aprimoramento da raça, que foram mais explícitas, que foram um pouco mais, assim, assertivas. Mas como isso agora não pega não muito bem, né, por enquanto, logo vai voltar à tona, o que acontece é que tem maneiras soft de você promover o triunfo de alguma raça sobre a outra. E uma dessas coisas que inclusive está escondida em todos esses influencers de well-being, de bem-estar, etc. e tal, é a seguinte noção: olha, só fica doente quem de repente não se alimenta bem. Se você estiver bem, se você se cuidar, nada vai acontecer, não é? O que não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Isso é uma completa falácia. Aliás, vale a pena também a gente sempre prestar atenção que esses influencers de well-being, ou de bem-estar, ou de alimentação saudável, muitas vezes são pessoas que estão super bem de vida, que não precisam buscar o filho na escola, lavar roupa no tanque, nada disso, fazer 3 empregos para fechar as contas, né? O cara pode passar o dia inteiro, a mulher pode passar o dia inteiro sendo linda, absolutamente linda, meditando, né? Fazendo yoga e comprando comida orgânica muito mais cara que qualquer pessoa normal poderia comprar. Então, primeiro tem essa questão completamente elitista. Mas a outra questão, na verdade, e aí eu vou traduzir isso de uma maneira mais direta do que o próprio podcast está fazendo, e que eu estou ouvindo de novo com bastante calma, né? É que danem-se os pobres, deixa morrer. A história é essa, deixa morrer. Deixa morrer. Então, se você vacinar absolutamente todo mundo, você está, na verdade, contrariando os desígnios divinos. Porque quem é a humanidade não é para tentar fazer frente a alguma coisa que certamente é alguma punição de Deus. Mil perdões, estava limpando um pouco a garganta aqui, pelo visto deve ser alguma punição divina ou kármica por algum pecado que eu cometi em alguma outra encarnação, não sei. Mas voltando, não, é simplesmente porque eu falo demais.
Mas em inúmeros episódios, né, a ciência teve que se confrontar, a medicina, a saúde pública teve que se confrontar com argumentos desse tipo. Como assim? Né? Se Deus tornou a pessoa doente, se Deus adoentou, então é porque a gente deixa morrer, não é? Então deixa morrer. E como isso, curiosamente, acaba sendo, como hei de dizer assim, uma cruz carregada por camadas mais pobres e desfavorecidas da população, então, para quem é um eugenista, fala, ótimo, deixa a pobre morrer. Os caras estão lá, se alimentam mal, têm uma vida super estressante, estão perto de lugares poluídos, estão perto de lugares que não tem sombra, não tem árvore, não tem nada. Deixa morrer. Deixa morrer. Então, por trás desse movimento anti-vacinas americano, está por trás disso não só uma visão religiosa, né, anti-ciência, porque afinal os desígnios de Deus deveriam ser soberanos, não é? Mas também estaria por trás disso uma ideologia nefasta, uma ideologia que realmente é de dar náusea, né, que acha que, veja bem, assim, quem sabe, os pobres morrem logo e deixam de dar trabalho. O que realmente revira o estômago e mostra não só como, primeiro, como as pessoas são manipuláveis, mas o que acontece de novo quando a gente deixa algumas pessoas, não é a América, não é a direita, algumas pessoas terem tanto poder assim. E mais ou menos pegando carona nessa história, tentando aplicar de novo aquela nossa vacina contra o engano, a vacina que é perguntar, peraí, quem é o sujeito dessa frase mesmo? Né, muitas vezes a gente ouve gurus por aí, não, porque a AI vai fazer isso, a AI está fazendo aquilo, a AI... Não, a AI, veja, a AI tem dono, né? Esses donos são pessoas que resolveram, em nome do lucro, em nome da ganância, em nome da competitividade, resolveram soltar no colo de todo mundo um recurso que não só é muito perigoso, como é profundamente inseguro, né? Não está ainda próprio para ser usado em massa, mas solta aí na mão de todo mundo e deixa ver o que acontece. Provavelmente também algum tipo de eugenia. Não, os mais fracos vão cair nessa, ótimo, azar o deles. Né? Nós somos mais espertos, nós vamos sobreviver. De novo, essa questão de deixar que solta no mundo uma desgraça dessas para dar uma peneirada. Né? Para dar uma peneirada, e óbvio, quem vai sobrar são, né, os amigos do rei. Então, a gente está sempre falando aqui da AI no mercado de trabalho, AI no mercado da criação, AI que as pessoas estão começando a perder um pouco o pé, estão caindo nessa armadilha, mas a gente está, no geral, falando de pessoas adultas. Né, adultas e não necessariamente pessoas vulneráveis, não que as pessoas tenham algum problema. Né? Não, na verdade, todo mundo aqui provavelmente está exposto ao mesmo risco e já deve estar caindo nesse buraco do coelho da Alice, né? E isso é um risco, a meu ver, mas pensando bem em risco, o risco acaba de se tornar um pouco mais nefasto. Porque tem um artigo aqui muito interessante, que eu, como sempre, vou compartilhar com vocês, que é AI em brinquedos. Provavelmente, certamente, nesse Natal, crianças vão ganhar de presente brinquedinhos que têm algum tipo de AI. Isso quer dizer o quê? Talvez sejam brinquedinhos que conversem com a criança. Talvez sejam brinquedinhos que virem o melhor amigo da criança. Não é? E aí o artigo fala, nossa, é muito importante então que os pais monitorem para ver... Cara, desculpa, vamos ser realistas. Quando um pai dá um brinquedo desses imersivos, seja um tablet, seja o que for, um smartphone, ele faz isso justamente para ter um respiro, para simplesmente desencanar e esquecer que a criança existe, né, e ter um pouco de sossego para fazer suas próprias coisas. Então, imaginar que o cara vai dar um presente desses e vai ficar de olho ali monitorando, não, e também é absolutamente impossível, todo mundo aqui já foi criança, todo mundo aqui já viu criança, né? E digamos que esperar que de repente, não, é uma esperança completamente fantasiosa. Mas vamos pensar um pouquinho juntos aqui. Quais são os riscos? Vários, né? Vários. Eu acho que eu fui uma criança de apartamento.
Eu não tinha tantos amiguinhos assim. Se eu tivesse nascido num outro bairro, que as pessoas jogam futebol na rua, seja lá o que for, talvez eu tivesse tido mais amigos, né? Meus amiguinhos eram amigos da escola, né? E isso provavelmente acontece hoje com muitas crianças, talvez ainda mais. Sobretudo crianças que os pais são mais paranoicos, têm carro blindado, vão buscar o filho na escola na porta para o cara não pisar na calçada e tira dali e leva para natação, para o inglês, para terapia. O moleque passa o dia inteiro sendo, parece que ele é um presidente sendo levado para lá e para cá pelo serviço secreto, né, todo o tempo escoltado. Né? Então, eu não tive tanta chance assim de interações completamente livres com outras crianças da minha idade. Talvez seja por isso que, não sei se isso ajuda a entender as minhas idiosincrasias. Mas veja, se as crianças hoje já são muito solitárias, né, imagina o que acontece na hora que você joga no colo delas, embalado para presente, uma criatura irresistível, uma criatura que vai ser o melhor amigo que ela já teve. Não é? A gente já viu isso acontecer há 2000 anos, quando alguém de repente veio com a ideia de que você podia ter uma divindade de bolso, que é só sua, né? Que adora você, que é o seu melhor amigo. Né? E aí são 2000 anos aí de um apego extraordinário a amigos imaginários, né? Amiguinhos fantasiosos. Né? Agora imagina se as crianças vão ter ali no bolso, na mão, no tablet, no colo, um amigo que responde mesmo, não é só que você fica imaginando o que ele diria, não é só que você fica fazendo súplicas e obviamente não acontece nada. Não, ali você pede alguma coisa, acontece. Né? Ali você levanta uma conversa e ela se estende e não acaba mais. O que isso vai fazer com essa geração? Eu não tenho filhos, eu fico preocupado mesmo assim, não é? E, de novo, eu fico pensando não necessariamente no que a AI está fazendo, mas quem são essas pessoas por trás da AI que estão fazendo isso com todo mundo? Você votou nelas? Não. Você delegou poder? Não, você elegeria o Elon Musk para ser o senhor do seu destino? Mark Zuckerberg, pior ainda, é difícil de escolher qual que é o pior, o Trump? Não, também não. Mas acontece que são essas pessoas que estão, convenhamos, pelos motivos mais torpes, levando a gente de lá para cá, levando a gente para morrer nas guerras, levando a gente para ficar dependente de mais uma substância que não é química, é uma substância digital. Então é só para a gente pensar de novo que por trás de tudo existem pessoas, e essas pessoas não necessariamente estão interessadas no seu bem-estar. Agora, vamos falar de sair um pouco dessa questão e pensar em alguma coisa um pouco mais natural, né? Já que eu comecei falando aqui dos passarinhos, dos pássaros, das árvores que infelizmente caíram e tal. Eu estava assistindo agora um vídeo do Vox. Vox é um canal extraordinário. Eu ajudo o Vox financeiramente, assim como 17 super raríssimos ajudam o Radinho também. Eu ajudo inúmeros canais, não é que eu estou com dinheiro sobrando, é que simplesmente eu estou desesperado para que as melhores iniciativas sobrevivam. Se eu for esperar que só sobrevivam as iniciativas que são caça-níqueis, desculpa, isso é uma eugenia horrorosa, porque simplesmente isso, se predominar esse modelo baseado em propaganda, em popularidade, em algoritmo, simplesmente isso é uma eugenia para matar com qualquer sinal de pensamento na face da Terra. Então, por causa disso, eu apoio inúmeros canais, e o Vox é um deles. Eu assisti um episódio agora muito interessante sobre bananas. Bananas. Pense em bananas. Ok, a menos que você tenha crescido em algum lugar um pouquinho menos urbano, talvez você fale, bom, qual banana? Banana prata, banana ouro, banana maçã, não é? Mas se você, como eu, cresceu num ambiente um pouquinho menos, um pouquinho mais distante da realidade rural e natural, você provavelmente pensa numa banana só, né? Porque efetivamente, de fato, grande parte. Plim, plim, graças ao milagre da edição, você foi poupado de uns 40 segundos de silêncio enquanto eu fui atender o interfone e pegar alguma coisa que a portaria mandou pelo elevador. Estamos aqui de volta, estávamos falando de bananas, certo? Estávamos falando de bananas que hoje fazem parte da dieta praticamente do planeta inteiro. Bananas são super práticas, né? Elas já vêm embaladinhas, cara, é um espetáculo, uma comida deliciosa, saudável. E tem uma notícia curiosa aqui,
que, na verdade, o planeta inteiro praticamente come a mesmíssima banana. A mesmíssima. Vamos lá, vamos explicar um pouco. Se a gente voltar um pouco no tempo, se a gente voltar 100 e poucos anos, banana estava fazendo um sucesso danado, banana tinha virado, inclusive, praticamente um instrumento geopolítico e econômico, né, porque banana, que acho que nasceu na Ásia, se eu não me engano, e começou a ser exportada em vários lugares do mundo, a banana virou um negocião, né? De repente você tinha grandes empresas americanas derrubando governos na América Latina, subornando, manipulando, etc. e tal, para transformar vários, né, a maior quantidade possível de terra fértil em plantações de banana. E era a mesma banana, porque banana pelo menos a maneira como os fazendeiros fazem, é por clonagem. Você pega ali uma planta, pega lá, eu não sei que pedaço da planta que você tem que pegar, não é que você pega uma sementinha, você pega um pedaço da planta, enfia no chão e nasce outra banana, que é um clone, é um irmão gêmeo da anterior. Então, todos os pés de banana são irmãos gêmeos uns dos outros, né? Banana é clone, ela se reproduz de uma maneira assexual, ela se autoclona sem parar. Então, naquele momento, né, no século XIX, a banana que tinha conquistado o mundo, que tinha sido a fortuna e a ruína de governos na América Latina e na África também, era uma banana chamada de Gros Michel. É muito parecida com essa banana que a gente come hoje, que acho que é a banana nanica, se eu não me engano. Muito parecida, tal. Até tem uma história curiosa, que a banana fez tanto sucesso que resolveram fazer doces de banana e resolveram, será que a gente não consegue fazer uma versão sintética? E alguém conseguiu reproduzir o gosto da banana artificialmente, né? Só que se você pega hoje uma balinha de banana, que é completamente artificial, você estranha o gosto. Você fala, credo, né, não é exatamente igual a uma banana. Na verdade, é exatamente igual a uma banana, mas não essa banana de hoje. Ela é igual a Gros Michel. A Gros Michel, pronto, a bala de banana foi feita em cima do gosto da Gros Michel. E por que ninguém fala da Gros Michel? Porque a gente não entende como a natureza funciona, né? Na hora que você transforma, né, você pega a banana e começa a clonar, você está fazendo uma monocultura. Você está plantando exatamente a mesma planta, ocupando a maior parte possível de terreno, e adivinha o que acontece? Algum tipo de praga vai achar isso lindo. Então surge uma praga que foi chamada de fungo do Panamá, ou TR1, se eu não me engano, não é? E essa praga, esse fungo, começa a atacar as plantações de Gros Michel pelo mundo. E não tinha remédio, e não tinha fungicida, e não adiantava rezar para ninguém também. As plantações de Gros Michel no mundo inteiro começaram a ser dizimadas, e a velocidade com que isso estava se espalhando também era espantosa. Então, o mundo simplesmente ia ficar sem banana. Eu sei que existem outras espécies, eu sei que existem... Ok, a gente é brasileiro, sabe. Mas, no geral, no mundo, cara, a banana era aquela e ponto. E se aí tem um fungo completamente incontrolável, acabou. A banana simplesmente vai entrar em extinção. Por sorte, na Inglaterra, tinha um cara, um Lord Cavendish, que por alguma razão qualquer ele achava interessante experimentar com vários tipos de banana, várias espécies, várias variedades e tal, e ele acabou desenvolvendo uma que, curiosamente, era imune a esse fungo, é a banana Cavendish. Então, ufa, o mundo foi salvo, né, da extinção completa das bananas, porque um cara estava experimentando ali com uma pequena variedade, essa variedade era imune. Pronto, essa banana Cavendish virou, ela, né, destronou, vamos chamar assim, a Gros Michel e virou a banana imperadora, a rainha do mundo é a Cavendish, a banana que a gente compra no supermercado, a banana que você... É tudo Cavendish, é tudo clone daquela mesma Cavendish. Clone é tudo igual, né? Adivinha o que acontece? Natureza é muito paciente, fungos não tem mais nada para fazer e agora surgiu um novo fungo, que é o TR4, se eu não me engano. E esse TR4 não tem o que fazer, ninguém está descobrindo, ninguém descobriu uma maneira ainda de controlar esse fungo. E isso está provocando um estrago colossal nas plantações de banana pelo mundo.
E dessa vez ninguém achou ainda um plano B, ninguém achou ainda uma alternativa, ninguém achou ainda uma maneira de substituir, né, fazer troca de regime, como o Trump gosta de falar. Ninguém conseguiu achar ainda, não tem uma Cavendish 2, por enquanto não. E aí tem entrevista com cientistas que estão tentando fazer o seguinte, olha, vamos buscar a banana original. A banana original tem umas variedades selvagens, que inclusive tem sementes, né, sementes duras. Então vamos ver se essas bananas por acaso são imunes. Então o cara localizou ali uma banana selvagem que é imune. Aí o que você faz? Você pode pegar o gene, tem um gene envolvido nisso, você pode fazer, né, uma banana transgênica. Mas as pessoas vão surtar, onde já se viu uma banana transgênica, a Europa não vai querer, etc. e tal. Então, talvez não funcione por preconceito. Não é? Então, talvez a questão seja, tá bom, eu não vou colocar o gene de uma outra banana, e o que eu posso fazer é alterar o gene da banana Cavendish. Né? Então parece que a lei não tinha previsto essa história, ela só estava protegendo as espécies de genes que fossem importados. Nesse caso, são genes que você está manipulando os próprios genes. Então, em princípio, isso não é exatamente transgênico, é geneticamente modificado. Só que ainda tem muita resistência, mas se a gente não conseguir achar um plano B, o mundo simplesmente vai ter que dizer adeus às bananas. E tem alguma moral na história aqui, alguma moral da história? Eu acho que tem. Eu acho que tem, porque a gente estava falando ontem de idealismo, não é? Essa nossa esperança sempre de que alguma coisa seja universal, né? Que a gente tenha alguma coisa que seja igual para todo mundo, né? Que a gente tenha alguma coisa que seja perfeita. Toda a banana, acho que é um caso desse, a banana era perfeita, a gente colocou exatamente a mesma banana na mesa de todo mundo, a gente desenvolveu uma indústria colossal, envolvendo milhares e milhares de pessoas pelo mundo todo, né? Em cima de uma única banana. E não é assim que a natureza funciona, né? Não é assim que a natureza deveria funcionar. A chave, como sempre aqui, né, o Radinho está sempre defendendo essa bandeira, é a diversidade. A natureza dá tiro para tudo quanto é lado. A natureza, a gente está começando a entender como a diversidade toda conversa entre si, como os ecossistemas são todos interdependentes. Não adianta você pegar uma coisa só e fazer um samba de uma nota só. Isso empobrece e isso, na verdade, cria uma vulnerabilidade. Então, pronto, mais uma vez, né, dessa vez não num território necessariamente ideológico, mas num território bastante, como hei de dizer assim, alimentar, não é? A gente caiu nessa armadilha da uniformidade, né, dessa ideia de uma coisa só para todo mundo. A gente fechou os olhos para a diversidade e acabamos levando bolada nas costas, porque a natureza não está nem aí para os nossos pequenos comodismos, equívocos e ilusões. Surgiu um outro fungo e é isso que fungos fazem, e por conta disso, por a nossa completa cegueira, pela nossa completa ganância, né, a gente vai ficar sem algo que, puxa vida, vai fazer falta, não vai? Raríssimos e raríssimos. Esse foi o episódio de sexta-feira, um pouco viajandão, como sempre. Espero que tenha valido a pena, espero que as entrelinhas aqui compensem, as entrelinhas que é de esperança na diversidade, da esperança na ciência, na esperança sei lá, de um convívio mais humano, mais horizontal. Essas sejam sementinhas que ajudem a tirar um pouco desse gosto amargo que é o domínio de pessoas completamente insensatas e doentes e pervertidas sobre tanta gente distraída. Então, que essas sementinhas aí, de alguma maneira, brotem das maneiras mais diversas possíveis, porque eu sei, raríssimos são um território fecundo. Um grande abraço e até segunda-feira.